que você anda dizendo por aí para os seus filhos? Recentemente, eu vi uma publicação no Facebook que dizia mais ou menos assim: deixe nesse post a frase que mais te machucou. Por curiosidade, eu abri os comentários e me surpreendi com o que eu vi escrito. Não pelo teor negativo, na verdade eu já esperava, mas pelo fato de se repetirem e, o mais grave, pela atribuição dada às frases ditas. Foi uma enxurrada de frases do tipo: você não será ninguém na vida, você nunca fará nada direito, você deveria morrer, você é burro demais e nunca vai alcançar nada, tudo que você faz é ruim. E pasme, boa parte dessas frases foram ditas em contextos absolutamente distintos, como por exemplo, briga entre relacionamentos, fim de amizades e até demissões. Mas surpreendentemente, as frases que eu citei de exemplo foram ditas de pais para filhos. Você sabe o que são crenças? Talvez você não conheça esse conceito que é muito comum dentro da área do desenvolvimento humano. Tratam-se de afirmações, espécies de verdades que as pessoas adquirem e levam consigo ao longo de toda uma vida. Na medida em que vamos crescendo e tendo contato com as experiências sociais, o convívio na escola, com os familiares, a religião e demais atributos sociais, nós vamos construindo e criando sentido, significado com essa experiência exterior social. É nesse momento que surgem os nossos valores e também as nossas crenças. E diferente dos valores que são, sendo repetitiva, valores ou atributos que nós temos e pelos quais nós matamos e morremos, as crenças são como se fossem filtros, óculos que nós utilizamos e passamos a enxergar toda a realidade por intermédio deles. Uma vez, explicando crença para os meus alunos, eu utilizei o seguinte exemplo. Agora a cigarra começa a cantar, adoro. Na escola que eu trabalho, as salas de aula possuem lousa branca. Então eu falei assim para os meus alunos: imaginem que nós estamos aqui nessa sala, tem essa lousa branca e que alguns alunos estão utilizando óculos cor-de-rosa e outros não. Aliás, esse exemplo do óculos eu peguei com o grande GG, Jerônimo Temer, que vocês já conhecem aí, né, de outras citações. E aí eu fiz a seguinte pergunta para os meus alunos: como os alunos que utilizaram óculos cor-de-rosa vão ver a lousa? E eles me responderam: rosa. Se eles estão utilizando óculos rosas, eles verão a lousa rosa. E quem não está utilizando óculos vai ver a lousa branca, professora. Ok, tudo bem. E se de repente eu escrever de caneta rosa nessa lousa branca, o que vocês vão enxergar, os alunos? Bom, quem estiver sem óculos vai enxergar o que está escrito. Quem estiver com óculos rosa não vai enxergar o que está escrito. E se eu escrever de caneta azul na lousa? E eles responderam novamente: quem estiver sem óculos vai enxergar a caneta azul no quadro. E quem estiver de óculos rosa vai enxergar uma outra cor que não azul. Esse exemplo é exatamente a explicação do que é uma crença. A pessoa utiliza uma espécie de óculos pelo qual ela enxerga toda a realidade ao redor. E a realidade de acordo com essa lente. Ela pode entender determinados contextos ou não, enxergar determinadas situações somente por aquele filtro e não por outros, e com isso moldar a realidade social de acordo com a maneira como ela enxerga essas experiências sociais. As crenças podem ser fortalecedoras ou limitantes, ou seja, podem te alavancar até um próximo nível de desenvolvimento ou arraigar mais ainda a trava que você tem naquela área que ela atua. Frases do tipo: o Brasil não tem jeito, todo mundo é desonesto, sempre me ferro no final, essa pessoa não tem jeito, todo religioso rouba, só os espertos que se dão bem. São alguns exemplos de frases que, se transformando em crenças, possuem um poder devastador. Se você viu o meu vídeo sobre ciclo da realidade, você já entendeu o que eu quero dizer. E no que crenças se ligam ao post mencionado no início desse vídeo? Simples, imagine o impacto de falar algumas dessas frases para a pessoa que você ama. Pior, imagine o impacto de ouvir das pessoas que você ama frases como essa. Imagine o impacto, a força que frases como essa, ditas por pais, responsáveis, professores, para jovens e crianças, sentenciando que eles nunca serão ninguém na vida, nunca farão nada direito, que deveriam morrer, que são burros demais e que nunca vão alcançar nada, que deveriam ter sido abortados.
As frases citadas no início desse vídeo foram ditas por responsáveis a jovens e a audiência que comentou massivamente aquele post era jovem e adulta. Ou seja, pessoas que ouviram aquelas frases e que trazem marcadas no seu íntimo o impacto delas. E o que mais me chocou é que muitas dessas pessoas afirmam que se tornaram exatamente o que essas frases diziam na vida adulta. Isso me faz lembrar a história de 2 estudantes que eu tive e que me diziam que eram péssimos em história. Aliás, 2 não, vários. Mas esses 2 me chamaram a atenção por conta do desfecho que essas histórias tiveram. Um deles era uma aluna que amava história, mas simplesmente não entendia. Ela fazia resumos, estudava, copiava, questionários, enfim, toda aquela prática estudantil, né, de preparação para a prova, e ela não conseguia. Ela só amargava 2, 3, 2, 3, 1, lembrando que há toda uma discussão na área da pedagogia, da qual eu concordo, que nota não significa se um aluno é bom ou que um aluno é ruim. Porém, é o método de avaliação, né? É a forma de avaliação que nós temos. Então, nesse caso, essa aluna, apesar de todo o esforço, não conseguia desenvolver melhores notas em história, mesmo sendo uma disciplina que ela gostava muito. O outro aluno não gostava de história e também por isso não entendia. E aí era muito comum ouvir dos 2 as seguintes frases: não entendo história, não entra na minha cabeça, sou péssimo, péssima na sua matéria, não adianta, não vou aprender isso mesmo. E eu sempre rebatia: isso acabou, você vai aprender história. Eu confio em você, tente mais uma vez, você não é burro, você é capaz, etc, etc, etc. Na menina, o efeito foi que ela se destacou e saiu de uma nota 3 para uma nota 9. Não satisfeita com isso, ela ainda passou a explicar aos colegas, realizar sínteses espetaculares e fazer provas dignas de gabarito. No menino, ele conseguiu não só passar direto na minha disciplina, como melhorou a forma de estudar. A cada avaliação eu percebi o esforço dele em se superar, em melhorar o seu desempenho. E ainda que eu pegasse a prova dele e comparasse com um aluno dito padrão e percebesse a diferença de desempenho no nível dele, nas limitações dele, ele conseguiu se superar e se destacar. Nesse sentido, nos 2 era latente a busca por melhorar a si próprio. Ao final do ano letivo, cada um desses estudantes disseram que eu fui a responsável por eles mudarem esse comportamento em relação à minha disciplina. E na verdade eu falei para eles que não fui eu a responsável, mas sim eles que estudaram. Tudo o que eu fiz foi trabalhar as suas crenças limitantes e transformá-las, não numa interferência, mas num recurso. Alguns mais céticos dirão que nada disso teria ocorrido se eles não tivessem estudado. É verdade, mas pensem no impacto de falar que o aluno conseguiria tirar uma boa nota, que eles conseguiriam passar na minha disciplina. Isso tudo porque eles já sabem que são alunos ruins em história. Isso tudo porque eles já sabem que vão tirar notas ruins, eles já sabem que terão dificuldades, eles já esperam ficar reprovados, eles já esperam a recuperação. E aí, diariamente, ter um professor falando que não, você vai conseguir tirar uma melhor nota, não, você não vai ficar reprovado, sim, você pode conseguir um desempenho melhor, faz toda a diferença. Essa crença, essa programação mental já está tão arraigada nesse aluno que mudá-la é difícil, não impossível. Agora pensemos no efeito oposto. Alguém que acredita piamente que não vai conseguir alguma coisa e aí vem uma maluca e diz assim: você vai conseguir. É possível, acredite em você e se esforce para isso. Tudo que eu fiz foi combater de forma sutil e constante aquela crença limitante que aqueles alunos possuíam. Foi trazer um pouco de possibilidade ao que já era certo. Foi estabelecer a dúvida positiva na cabeça deles. Agora, imagine o efeito de você dizer para o jovem pelo qual você é responsável: você é burro, não vai conseguir nada, não vai alcançar nada, você é displicente, você é bagunceiro e outras frases do gênero. Você dizer: você possui dificuldade nisso, vamos combater? Fiquei triste com a sua postura, precisamos conversar. Você precisa se esforçar mais. Comunicar o erro a esse jovem e explicar os motivos pelos quais você está chateado com ele tem um papel muito mais fortalecedor do que simplesmente sentenciar frases extremamente negativas, ditas no calor do momento por pessoas extremamente importantes para esse jovem e que, mesmo que sejam pronunciadas uma única vez, vão sedimentar na alma dele. E ele vai lembrar dessa cena, dessa frase e, especialmente, da intenção dessa frase para sempre. E ter essa postura mais esclarecedora não significa que você vai dizer que algo que está ruim é bom ou que alguma coisa que te aborreceu nem te aborreceu tanto. Pelo contrário, é comunicar de maneira correta,
calma e, na medida do possível, racional, por que aquilo te aborreceu tanto? Por que aquele jovem está com uma conduta errada? Esclarecer os motivos pelos quais o que ele fez não está certo. Ou seja, é o caminho inverso e não afirmar que porque está ruim, será sempre ruim. Porque ele mentiu, ele vai sempre mentir. Porque ele não chegou no horário, ele nunca será pontual. E outras frases de efeito que possuam um sentido de sentença. Depois de proferidas algumas dessas sentenças, de tanto ouvi-las, algumas dessas pessoas acabam acreditando e se tornando exatamente o que essas frases sentenciaram. Existem muitas variáveis que são determinantes para o sucesso ou fracasso das circunstâncias. O ponto fundamental é que não enxerguemos esses eventos com uma visão negativa prévia. Muitos casos relatados em consultórios com psicólogos ou em atendimentos de coaches remetem exatamente a momentos em que essas frases foram ditas. Às vezes por terceiros, às vezes por pessoas próximas a ele e às vezes por ele próprio. E essas frases sendo encaradas como verdades absolutas. Cuidemos, portanto, do que andamos falando para as outras pessoas. Espalhemos crenças fortalecedoras e não limitantes. Olhemos com amor para cada ser humano que cruza o nosso caminho e suas batalhas internas que nós não sabemos. Espalhemos a coragem, as crenças positivas, o poder da transformação e da verdade. Espalhemos o bem. Você irá se surpreender com os resultados que você terá.